Ora, eu que moro em frente a duas escolas tradicionais aqui de Santa Maria, moro em frente de uma delas e cruzo pela outra, quais sejam o Instituto de Educação Olavo Bilac e Colégio Estadual Maria Rocha, desperta a minha curiosidade quando eu escuto os jovens conversando, adolescentes na fase de transição da vida da criança, da adolescência para a vida adulta, a quantidade significativa de jovens, especialmente do sexo masculino, que apresentam aquela voz efeminada, afeminada, mesmo casais de namorados, quando você cruza por eles e percebe aquela voz no jovem, efeminado, afeminado. Diante disso, me despertou a curiosidade em entender o porquê desses homens apresentarem essa voz efeminada. E quando você compara, por exemplo, um homossexual de antigamente, ou então mesmo atual, você se depara, por exemplo, com homossexuais tipo Clodovil, ou então homossexuais mais atuais, como o caso aqui do governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que os caras mantêm uma postura masculina, conservam o aspecto masculino a despeito de ser homossexuais. O mesmo ocorrendo em relação à postura da voz. Esses homossexuais mencionados apresentam a voz grave, característica do homossexual masculino. A voz, a característica da voz mais grave é uma característica biológica do homem. Ao contrário, por exemplo, da masculinidade, que pode ser entendida como uma construção. Quando você compara antigamente com a atualidade, você percebe que antigamente características masculinas para homens, como por exemplo a combatividade e ser forte, eram características que eram apregoadas antigamente como símbolo de masculinidade associada a homens. Entretanto, com a evolução, com a passagem do tempo, essas características que antigamente eram bastante valorizadas, atualmente elas perderam a razão, muitas vezes, a razão de ser, exceto em competições esportivas. Uma das características da masculinidade e do sexo masculino de homens é basicamente uma voz mais grave, como a minha, comparativamente, por exemplo, a uma voz mais aguda, mais efeminada, mais afeminada. E isso, ressalto novamente, não é uma construção social, esse tom de voz. Ele é característico do sexo masculino, de homens, que é uma característica biológica. Então, o que me parece nesse contexto dessa alteração de voz, referentemente a aumentar-se o número de jovens que apresentam essa característica de voz efeminada, afeminada, é, sob a minha óptica, uma maneira de demonstrar que os jovens, muitos dos jovens, estão demonstrando que eles, de duas formas. Uma é que eles não aceitam essa masculinização, essa construção social de antigamente. Entretanto, não é necessário você alterar a voz para manifestar isso. Essa característica associada à masculinização, qual seja, da dominação, da prepotência, da repressão do homem relativamente à mulher. Não é necessário você alterar o tom de voz para demonstrar isso. As suas atitudes de companheirismo relativamente à sua parceira justificam isso, demonstram isso para ela. E uma outra explicação que eu entendo para essa voz afeminada em jovens é que eles passam por uma crise de identidade em que eles não querem assumir o sexo
masculino, não querem ser homens. Entretanto, também não é necessário, para você adotar essa postura homossexual, você alterar a sua voz. Você pode fazer, como citei os exemplos desses homossexuais, aí, o Clodovil e o atual governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, que conservam o seu tom de voz, mesmo sendo homossexuais. Então, veja bem, o que é, sob a minha óptica, patológico não é você ir contra a essa ideologia que preconiza a masculinização, a prepotência, a dominação, a agressividade do homem em relação à mulher. Não. O que está errado é você se valer da voz para demonstrar isso, ou seja, contrariar uma característica biológica, essa disfonia que é patológico, você se valer, tentar contrariar uma característica que é biológica do sexo masculino, de homens em relação às mulheres, qual seja o tom da sua voz. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz.